Olá, muito bom dia para você. A hora certa agora são 7 horas e 31 minutos. Começa mais uma edição do Acontece Regional. Hoje é sexta-feira, 23 de abril de 2010, dia em que o trânsito nas estradas deve aumentar bastante por causa da chegada do fim de semana. E neste momento, a rodovia Presidente Dutra apresenta problemas na região de Guarulhos. A partir do quilômetro 221, o excesso de veículos sentido São Paulo provoca 3 quilômetros de congestionamento. Na chegada à capital, o motorista também enfrenta problemas. São 4 quilômetros de trânsito parado devido ao movimento na Marginal Tietê. Em São José dos Campos, o tráfego é intenso e pode haver redução de velocidade entre os quilômetros 143 e 147, como diariamente acontece nesse horário. Nas estradas estaduais, Tamoios, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro, o tráfego é normal. Mas cuidado no trecho de serra, porque, segundo a Polícia Rodoviária, pode haver neblina, reduzindo a visibilidade. Nos estúdios da Band em São José dos Campos, Natália Teodoro mostra agora como está a movimentação nas ruas e principais avenidas da cidade. Bom dia, Natália. Bom dia, Márcio. Bom dia também a todos que acompanham o Acontece Regional. Nós vamos ver agora como está esse início de manhã no trânsito josense. As imagens são cedidas pelo COI, o Centro de Operações Integradas da Prefeitura de São José dos Campos. A gente mostra a situação neste momento na Avenida São José com a Rua João Dias, na região central da cidade. Trânsito super tranquilo nesta manhã de sexta-feira. E agora você vai acompanhar imagens da rodovia Presidente Dutra com a Avenida dos Astronautas. Daqui a pouquinho a gente acompanha essas imagens cedidas pelo COI nesta manhã. Vive uma epidemia de dengue. Pode também ter registrado aí a primeira morte por causa da doença. A possível vítima, um médico de 88 anos, foi enterrado ontem na cidade. No velório, amigos chegavam a todo momento e as inúmeras coroas de flores demonstravam o quanto o médico era querido. Nelson Ferreira Leite, de 88 anos, estava internado com suspeita de dengue neste hospital em Taubaté. Segundo o filho, os sintomas começaram no último fim de semana. Na terça-feira, o meu irmão, que é médico também, diagnosticou o caso como casal com dengue. Então foram internados. A mamãe está reagindo muito bem, está internada ainda, reagindo muito bem. E o papai, por outras complicações, acabou vindo a falecer. A viúva Nice Nunes Ferreira Leite apresentou os mesmos sinais da doença e foi internada junto com o marido. Hoje ela teve licença médica para acompanhar o enterro do pediatra. Apesar de todos os sintomas de dengue, a doença não teria sido confirmada oficialmente. Isso porque o exame de sangue só pode ser realizado 6 dias depois do aparecimento da primeira febre. E de acordo com parentes e amigos, o médico teria morrido um dia antes do fim desse prazo. Mas a vigilância epidemiológica diz que ontem o hospital coletou o sangue para fazer o exame sorológico e que o resultado deverá ficar pronto na semana que vem. Foi encaminhada uma amostra de sangue para o Instituto Adolfo Lutz e a gente vai aguardar o resultado de exame dessa amostra para estar sendo analisado e fechado o caso desse paciente. É dengue hemorrágica? Não foi considerado pela médica que fez o atendimento do paciente como dengue hemorrágica. É uma dengue clássica que pode ter evoluído para uma complicação. A coordenadora informou ainda que intensificou o combate aos criadouros na cidade. Taubaté sofre uma epidemia de dengue. 783 casos já foram confirmados só este ano. E o médico pode ter sido a primeira vítima fatal da doença. Mas a família acredita que a morte foi provocada por complicações de um derrame cerebral. O papai, há 5 anos atrás, teve um AVC, qual foi internado, foi operado, inclusive. Então ele já vinha bem debilitado. Então ajudou a levá-lo para cima. Eu acho que a dengue não foi a causa da morte do teu pai? Eu prefiro pensar que Jesus chamou ele. Os números da dengue são realmente alarmantes em toda a região. Além de Taubaté, que contabiliza até ontem
mais de 783 casos, Caçapava tem 141 e São José dos Campos 122. Em Caraguatatuba, 349 pessoas já contraíram a doença e Ilhabela registrou até agora 306 casos de dengue. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a médica sanitarista, a doutora Estela Zollner. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Um bom dia para a senhora. Bom dia. Bom, como explicar do ponto de vista médico esse avanço da dengue nesse início de ano? Olha, do ponto de vista médico, os criadouros, com certeza, do mosquito estão acontecendo na nossa cidade, na nossa região, né? E as pessoas não estão entendendo que quando estão doentes, com sintomas, elas são contaminantes. Então, elas precisam guardar o repouso e não expor os outros à sua presença, porque o doente, o mosquito, um novo doente. O pessoal da SUSEM diz que o vírus tipo 1, existem 4 tipos. 4 tipos. Do vírus que causa a dengue. O vírus 1, 2 e 3 já é conhecido no Brasil. O tipo 1, que foi muito comum na década de 80, ele teria agora reaparecido e infectado as pessoas que não tinham contraído dengue ainda naquela época. Isso realmente também tem a ver? O vírus que está circulando é o vírus 1. Realmente, quando ele volta, as pessoas ainda não tiveram essa doença, pegam a doença. O caso desse médico que a gente viu aí na reportagem, ele estava doente e morreu sem a confirmação da doença porque o prazo necessário são 6 dias a partir do primeiro sintoma para que se faça o exame de sangue. Não é? Esse prazo de 6 dias, ele pode trazer algum tipo de prejuízo para o tratamento da pessoa, já que não há confirmação da doença? Para o tratamento, não. O tratamento é feito, não é específico, é um tratamento de suporte. A gente trata o paciente. Então, podemos tratar perfeitamente sem a confirmação. Os 6 dias são necessários para que os anticorpos sejam em nível suficiente para serem dosados. Quer dizer, trata-se a pessoa já como se estivesse com dengue, falta só a confirmação, é isso? Hipótese clínica dengue, tratamos a pessoa tranquilamente sem a confirmação. Lá em São José dos Campos está a Natália Teodoro, ela também vai fazer uma pergunta para a senhora, não é isso, Natália? Exatamente. Bom dia, doutora. Diante de que sintomas as pessoas precisam ficar atentas e, claro, devem procurar um médico? Uma outra pergunta, doutora Estela. As pessoas têm que ser muito prudentes e nunca se automedicar? Qual seria o risco de uma automedicação no caso de uma dengue, por exemplo? A automedicação não deve acontecer jamais. A automedicação é a pior viagem para todo mundo. Somente o médico pode saber qual é a doença real e qual é o remédio que deve ser tomado. Numa epidemia de dengue, então, de jeito nenhum. Os sintomas da dengue clássica que a gente tem visto, e a gente tem vivenciado isso como médico praticante, febre, dor de cabeça forte, dor atrás dos olhos, um desânimo profundo, erupção de pele com coceira, enjoo, vômito, diarreia, recusa ao alimento, temos também notado algumas alterações de função do fígado. Então, a pessoa não está bem de uma forma geral. Para encerrar, doutora, quais são os remédios que não devem ser tomados? Nenhum, especialmente os anti-inflamatórios. Ok, muito obrigado pela sua presença. A gente conversou com a doutora Estela Zollner, que falou aqui com os telespectadores do Acontece Regional sobre a epidemia de dengue. Vamos até São José dos Campos com a Natália Teodoro. Agora são 7h39, hora de saber onde ficam os radares móveis nesta sexta-feira em São José dos Campos. Os móveis estão instalados em 4 pontos da cidade. Na área central, a fiscalização ocorre na rua Pedro Ernesto. Na zona sul, o equipamento fica na Avenida Cidade Jardim. Na região norte, tem radar hoje na Avenida Olivo Gomes. E na zona leste da cidade, na Avenida Camerino Pereira dos Santos. Veja no próximo bloco, polícia prende falso médico em Pindamonhangaba e também comércio de São José dos Campos espera aumento de 25% nas vendas para o Dia das Mães. A hora certa para você, 7h39, Acontece Regional, volta em instantes.